Rodar jobs com múltiplos databases, tá? E eu vou separar em duas coisas. Primeiro, eu quero ajudar vocês a mostrar para vocês como que... Cara, como é que você pesquisa isso na internet, né? Como é que eu acho sobre... Como é que eu entendo? Como é que eu resolvo sozinho sem precisar perguntar para um amigo, talvez, né? Então a gente vai passar pelo processo de pesquisa e depois a gente vai passar para o processo de implementação de fato, tá? Beleza? Então vamos fazer isso. Então vamos voltar para cá. Câmera 2. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Dá uma olhadinha. Então vamos lá. Então, múltiplos databases. Então, antes de a gente cair para o job de fato, a gente precisa saber como é que a gente usa múltiplos databases dentro de um Laravel. Né? Como é que eu faço chamadas para múltiplos databases? Aí a segunda opção, a segundo item que a gente tem que pensar é o seguinte. Como que o meu sistema está ordenado? Como é que está arquitetado? Ou seja, o mesmo model, eu tenho bancos de dados. Vamos imaginar que eu tenho dois bancos de dados e eles são iguais, as estruturas são iguais? Sim ou não? Né? Ou seja, o mesmo model, ou eu vou acessar um banco X ou um banco Y, porque eu tenho multi-tenancy, por exemplo, ou simplesmente eu tenho dois bancos, porque um banco ele é como eu posso dizer? Ele é de log. Eu simplesmente tenho um banco de log, então eu quero logar as coisas lá dentro e o resto das minhas informações estão num outro banco. Então a gente vai fazer os dois cenários, tá? A gente vai fazer múltiplos databases usando o mesmo model e múltiplos databases usando dois models diferentes. Os dois modelos diferentes, na verdade, são bem tranquilos de se trabalhar, mas você vai ver. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai pesquisar. Como é que a gente configura os dois bancos na nossa aplicação? Beleza? Então vamos lá. Então vamos para o Google, por que não? E a gente vai procurar assim: Laravel Setup to Databases. Como utilizar múltiplos databases no banco de dados. Então o que a gente vai ter aqui? Vamos dar uma olhada aqui. Pela documentação, você pode acessar cada banco, conexão no DB, façade, usando múltiplas conexões. Beleza, a gente pode no DB passar connection. O nome dessa conexão deve ser correspondente a uma das conexões listadas no config DB database. Então, se a gente for lá na documentação do Laravel, é exatamente aquele que copiou daqui, exatamente. Então, a gente pode ir no nosso config database.php e aqui nós vamos ter todas as nossas conexões com bancos de dados, tá? Então, SQLite e MySQL. E a gente vai utilizar as duas, tá? Eu quero mostrar essas duas para você. Então, se a gente for no ponto .env, não esse, né? Aqui. Eu vou colocar aqui a conexão. Então, eu tenho DB Connection. É essa variável aqui em cima que é a padrão, certo? Então, a nossa padrão vai ser SQLite, beleza? E a nossa secundária vai ser o MySQL, tá bom? Que a gente vai dar o nome de MDB, múltiplos DBs, tá? Beleza. Então eu já tenho as minhas duas conexões aqui configuradas. Eu poderia até deixar as duas no SQLite. Posso fazer dessa maneira e eu nomeio porque eu quiser. Posso dar o nome aqui de Jeremias, tá? E o nome do meu banco de dados aqui, por exemplo, vai ser Jeremias SQLite. Vamos utilizar assim? Vamos utilizar assim. Vamos utilizar assim, com dois SQLites. Pronto. Então, esse aqui vai ser o primário e esse aqui vai ser o secundário. Beleza. Próximo passo. O que eu preciso fazer? Garantir de que esses arquivos eles existam, tá? Então, o nosso database path, eu posso até tirar esse env aqui. Eu vou deixar bem aqui. Beleza. Então, tenho database path.
Então eu tenho o database e o Jeremias. Se a gente for aqui no banco de dados, eu não tenho nenhum dos dois. Lembrando que essa função database path é uma função, um helper do Laravel, que ele me começa a me dar um caminho de arquivo a partir deste diretório aqui, tá bom? Beleza? Pessoal, se tiverem dúvidas sobre o assunto, vão mandando aí, tá? Então vamos lá. Então eu vou criar os dois arquivos. Bem simples. Create file mesmo. Eu posso até fazer via linha de comando se vocês quiserem, tá? Então database, eu vou fazer touch database SQLite, touch Jeremias SQLite, tá? Olha lá, criei os dois arquivos. Simples assim, tá? SQLite é assim mesmo. Beleza? Temos os dois bancos. Ótimo. Muito bom. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o primeiro cenário, que é múltiplos databases e informações diferentes. Então eu vou ter o meu banco principal, que é o SQLite, eu vou ter os meus users, password, failure jobs e personal access, ou seja, vai ter a minha aplicação de fato. O Jeremias, eu quero ter logs. Eu vou colocar logs, tá? Então, minha segunda pesquisa qual que é? Como que eu crio migrations para diferentes conexões? Essa é a pergunta que a gente vai fazer para o nosso amigo Google, tá? Então a gente coloca Laravel, how to create migration to different connection. Então vamos lá. Run migrations in another database. Vamos dar uma olhada. Então a gente tem transactions, a gente tem MySQL e o MySQL 2. Foi o que a gente fez. Ótimo. Então no esquema a gente pode passar qual é a conexão que a gente pode executar. Então vamos lá uma olhada lá. Vamos criar uma migration então. Vamos criar um model aqui chamado... Eu vou dar o nome de log. Vou dar o nome de log. Beleza? Que ele vai ter só um message. Vou dar o nome de message, um text aqui e aí metadata, que vai ser JSON. Vai ser um JSON. Ótimo. Vai ter um ID, vai ter um timestamp, vai ter a migration e nada mais. Beleza? Tá, pode adicionar no Git. Legal. Então aqui, vamos adicionar o void. Tá falando o seguinte, que nesse esquema eu posso ter a minha connection aqui. Então eu posso passar a minha connection e falar, olha, procura dentro dessa minha connection. Legal, né? Beleza? Bem tranquilo. Então, vamos dar uma olhada. Então, quer dizer o seguinte, quer dizer que se eu rodar a minha migration, cannot open, então não passa diferente. Se eu rodar a minha migration, ele rodou tranquilamente nos dois arquivos. Vamos confirmar se rodou nos dois arquivos? Eu vou abrir aqui com o meu amigo PHP Storm, que é nada mais que 2 cliques no arquivo. Olha lá, pum, pum. Temos o database e o Jeremias. 7 tabelas, 3 tabelas. E olha que legal. Tá? Olha que legal. Então a tabela primária vai conter a migration e ela vai controlar se você rodou a migration create logs ou não. E essa create logs, ela criou o nosso arquivinho aqui, a nossa tabela aqui dentro de logs. Beleza?